pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Bíblia Crush. Meu nome é Priscila Rodrigues, criadora deste canal, e eu estou muito feliz que você está aqui hoje. O assunto que nós vamos falar hoje é os improváveis. Se você já se sentiu desqualificado para fazer qualquer coisa para Deus, toque aqui, eu também, estamos juntos e eu quero mostrar para você que sim, Deus ainda pode te usar. Hoje eu quero falar sobre 4 personagens da Bíblia. Na verdade, eu vou trazer um quinto, que é de bônus, então fica até o final, porque é uma surpresa, eu acho que você vai gostar. Pessoal, antes de entrar definitivamente no assunto, eu quero te convidar a não romantizar muito a Bíblia. Por quê? Às vezes a nossa tendência, quando nós lemos a palavra, é romantizar as histórias. Ah, mas essa pessoa, Deus fez isso, isso, isso. Ok, mas era uma pessoa normal, assim como eu e você. Todos os personagens que eu vou trazer aqui, eles tiveram vidas normais, igual a gente. E às vezes a gente esquece disso. Eram pessoas que tiveram suas dificuldades, seus problemas, os altos e os baixos, e superaram. Então, tenha isso em mente. Não vamos romantizar nada aqui agora, tá bom? Combinado? Então vamos lá. O primeiro personagem que eu quero trazer pra você é Moisés. Sim, aquele Moisés que se tornou um herói e dividiu o Mar Vermelho, e restaurou e resgatou o povo de Israel do Egito. Só que, quem era Moisés antes dele se tornar um herói? Era um israelita, uma pessoa normal, assim como nós, que tinha um sonho. Moisés, ele tinha um sonho de resgatar o povo de Israel. Como que eu sei disso? Porque se você olhar lá em Êxodo 2, você vai ver que ele tentou fazer na força do seu próprio braço. Ele se tornou um assassino e um fugitivo. Ele matou um egípcio, começaram a perseguir ele, ele se tornou um fugitivo, fugiu pra não morrer. Esse é Moisés que nós conhecemos como um herói. Antes dele se tornar um herói, ele foi um assassino e fugitivo. Só que Deus vê. Não se esqueça disso. Eu acho que eu vou falar isso várias vezes nesse vídeo. Deus vê. Ele viu Moisés lá no deserto e Deus foi atrás dele com aquela sarça ardente, toda aquela história que a gente já conhece. Espero que você conheça. Se não, leia lá na Bíblia. Eu vou estar deixando referências pra vocês aqui. Então Deus transformou um assassino fugitivo em um herói que conseguiu realmente salvar o povo de Israel da escravidão do Egito. Esse é o nosso primeiro herói. A segunda personagem que eu quero trazer pra vocês hoje é uma viúva. E falando de viúva, eu quero até trazer uma reflexão, abrir um parêntese aqui. Deus, ele tem um carinho muito especial pelas viúvas e pelos órfãos. A Bíblia, de capa a capa, mostra isso. Inclusive, Deus, ele criou leis para proteger as viúvas e os órfãos. Nós encontramos isso em Levítico, Deuteronômio e também no Novo Testamento, quando Pedro e Paulo dão orientações para a igreja para não se esquecerem e cuidarem das viúvas e dos órfãos. E, trazendo uma reflexão, nós mulheres começamos a ter mais direitos de trabalhar fora, de votar, de ter uma conta no banco há poucos anos, não é mesmo? Se for comparar em toda a história, talvez há 100 anos ou nem isso. Agora você imagina as mulheres de antigamente. Elas viviam unicamente para a casa, para o lar, para os seus maridos, para os seus filhos, o que não tem nada de errado com isso. Mas era a cultura daquela época unicamente. Então, quando uma mulher se tornava viúva, a Bíblia dá a orientação de que o parente mais próximo devia cuidar dela. Agora, essa viúva de Sarepta, a Bíblia nos dá a impressão de que o filho dela não era tão crescido assim para poder cuidar dela. Então ela, viúva, pobre, passando necessidade, nessa época, nessa ocasião, até estava passando por uma fome extrema. A Bíblia fala que ela ia comer, ela e o filho dela, e eles iam morrer. Ela estava preparada psicologicamente para morrer. Só que se lembre, vou falar de novo, Deus vê, ele viu essa mulher. E um detalhe muito importante é que essa mulher nem era judia, ela era de uma outra região, de um outro país, e Deus faz questão de falar pro profeta Elias, o maior profeta da época, sair de onde ele estava e ir para esse outro lugar, porque ele queria fazer um milagre na vida dessa mulher. Lembre-se, Deus, ele te vê na sua maior dificuldade, quando todas as suas esperanças já se foram. Deus, ele te vê quando você tá no fundo do poço. E o profeta foi lá. Essa mulher, ela deu um passo de fé enorme, porque o profeta Elias fala pra ela: faz de comer pra mim. Tudo que ela tinha, aquele pouquinho de farinha, e ele fala: faz de comer pra mim, e depois você vai fazer pra você e o seu filho. A Bíblia fala que ela não hesitou, ela seguiu a orientação, ela fez a comida pro profeta, e Deus retornou a ela muitas vezes o que ela deu, e ela não passou fome. Deus fez um milagre na vida daquela mulher. Essa sim é uma mulher
mulher de muita fé e se tornou uma heroína da Bíblia. A terceira personagem que eu quero trazer para vocês aqui hoje, eu amo essa história porque é uma história que mostra uma redenção e uma transformação 180 graus maravilhosa. É a história de Raabe. Você já ouviu falar nessa mulher? Talvez sim. Ela era uma prostituta. Imagina, lembra que eu não quero romantizar nada. Imagina aqui no nosso dia a dia uma mulher que tem esse tipo de vida. Você provavelmente pensaria, ah, Deus não vai usar essa mulher. Não tem como Deus usar uma pessoa desse jeito. Mas sim, tem. Nós vamos ver aqui agora. E aproveitando para falar de Raabe, eu quero te dizer, te lembrar de um versículo da Bíblia que fala que Deus, ele não é como nós. Ele não vê a aparência, ele vê o coração. E por que Raabe se tornou uma heroína da Bíblia? Porque ela arriscou a própria vida dela. Ela foi contra a orientação do rei de onde ela morava para poder salvar o povo de Israel. Ela poderia ter morrido. Ela arriscou a própria vida porque ela sabia que o Deus do povo de Israel era o Deus verdadeiro. Ela não salvou apenas a si, mas a sua casa, e ela entrou em parceria com o plano de Deus para o povo de Israel. Tanto é que a Bíblia fala que até hoje ela e os seus descendentes estão entre o povo de Israel. A vida dessa mulher transformou de tal maneira que ela abandonou aquela vida de pecado, se tornou uma mulher honrada, se casou com um dos líderes de Israel e ela entrou para a genealogia de Jesus. Gente, se você não sabe, o filho de Raabe é Boaz. Boaz é uma das figuras mais perfeitas que existe de Jesus na Bíblia e foi quem se casou com Ruth e tal, e ela entrou para a genealogia de Jesus. E por que ela se tornou uma heroína? E eu gosto muito da história dessa mulher, porque você vê literalmente o antes e o depois. Quem ela era, abandonou aquela vida de pecado, foi redimida. Você vê que Deus realmente perdoa, ele esquece o passado da pessoa, foi totalmente redimida. Ela se casou de novo e não se casou com qualquer um. Ela se casou com um dos líderes de Israel e ela entrou para a genealogia de Jesus. Eu pessoalmente não acredito que ela tenha entrado para a genealogia de Jesus assim, sabe? Foi de propósito. Deus colocou ela ali. Só existem 5 mulheres na genealogia de Jesus, que nós vemos lá em Mateus capítulo 1, e ela é uma dessas, porque Deus quer mostrar que qualquer pessoa com qualquer passado pode ser usada sim por Jesus e se tornar um herói, um improvável herói. O quarto personagem que eu quero trazer para você aqui hoje é uma criança de João 6, aquela criança que trouxe para Jesus os 5 pães e os 2 peixes. A palavra usada ali é rapaz, mas se nós olharmos no original, significa pequeno mocinho, menino. Então eu imagino que fosse um pré-adolescente ou adolescente. Esse adolescente deu tudo o que ele tinha e ele ganhou o que ele não podia perder, que foi uma experiência maravilhosa de multiplicação. Eu imagino que ele queria muito escutar Jesus. A mãe preparou um almoço, colocou ali na sua lancheira e ele foi. Quando Jesus comentou, como vamos dar de comida? A inocência desse adolescente, desse pré-adolescente, eu tenho isso aqui, Jesus. E Jesus aceitou. Eu fico até emocionada, porque às vezes o que você acha que você tem pra dar é muito pouco. Mas eu só consigo fazer isso. Mas eu só consigo orar ou ler a Bíblia 10 minutos por dia. Mas eu só tenho esse vizinho pra falar de Jesus. Mas eu só tenho esse pouquinho. Quem é fiel no pouco é fiel no muito, não é mesmo? A Bíblia fala isso. Então faz o que você tem pra fazer. Se é só esse pouquinho que você tem, é só esse pouquinho que ele quer, porque ele pode multiplicar e você vai ser abençoado com a multiplicação. Então dê aquilo que você tem e você vai ganhar aquilo que você não pode perder. E o quinto personagem, a quinta pessoa que eu falei que era um bônus, uma surpresa, é quem? Eu e você! Isso mesmo, somos nós. Se você talvez é como Moisés, o seu sonho morreu, já se passaram tantos anos, tá lá atrás, você é um fugitivo, você tá fugindo de alguém, você tá fugindo de alguma situação, o seu sonho já era, você acha que já passou. Não! Jesus, ele pode ir lá no seu deserto, no deserto da sua vida, e chamar a sua atenção e ressuscitar esse sonho, esse propósito dentro de você. Ou talvez você que tá me assistindo é uma viúva, ou um viúvo, ou uma pessoa mais velha que acha que o seu tempo já passou, você tá passando por necessidade, acha que, vou morrer, o meu sonho morreu. Não, Deus, ele te vê. A Bíblia, como eu disse, é repleta de exemplos de que Deus, ele vê e ele acha que ele até prefere os que são rejeitados pela sociedade, os que acham que o seu tempo já passou, que a força do seu vigor já não existe mais. Não, Deus, ele te vê. Se você é como essa viúva, saiba que Deus, ele está atrás de você e ele cuida de você, ele se importa com você. Ou talvez você seja como Raabe, uma pessoa que teve um passado, uma vida muito bagunçada e acha que Deus não pode me usar mais. Lembre-se, Deus, ele não olha para a
aparência, ele olha pro coração. Então depende de você, depende do que tá no seu coração, da sua intenção, da sua vida. Se você quer mudar de vida, ele pode fazer aquela mudança, como eu disse, de 180 graus, redimir a sua história completamente. Ou talvez, como a criança, né, o meu quarto personagem, você é uma pessoa muito jovem, ainda não tem muita coisa, ainda não tem muita habilidade, ainda não tem muito conhecimento e acha que não faria muita diferença no mundo. Mas sim, você pode atingir várias pessoas com aquele pouquinho que você tem para dar. Então, como vocês puderam ver, eu tentei trazer exemplos para vocês de homens e mulheres de vários estágios da vida, de várias situações diferentes, para poder te mostrar que sim, não importa onde você esteja, Deus ele pode cumprir o propósito dele na sua vida e não é só para você, é para outras pessoas. Em todos esses exemplos que eu dei, não foi só o protagonista que foi abençoado, mas outras pessoas ao redor também. E Deus ele pode fazer isso para você. Eu quero terminar esse vídeo te lembrando o seguinte, que na economia do céu é tudo o oposto. Deus escolhe os loucos para confundir os sábios. Deus escolhe os fracos para confundir os fortes. Deus escolhe os desprezíveis e aqueles que não são para confundir os que são. A Bíblia é cheia dessas histórias, repleta de segundas chances. E uma dessas segundas chances pode ser a sua. Então, como você pode perceber, eu tentei trazer aqui personagens, homens e mulheres em diferentes estágios da vida, em diferentes situações, para te mostrar que Deus pode usar você onde quer que você esteja, em qualquer estágio da vida que você esteja. Se você gostou desse vídeo, por favor, não deixe de clicar aqui embaixo no gostei, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é bom e mostre para outras pessoas. E se inscreva no canal, porque nós estaremos postando vídeos todas as semanas. Então, um beijo da Pri e até semana que vem!